Quer conferir mais notícias sem interrupções? Conheça o aplicativo Sem Publicidade. Acesse já grátis.estadão.com.br e experimente por 30 dias. Mané, faz um favor pra mim. Quando você chegar, você faz o login no meu computador, eu vou te passar login e senha por mensagem. É pra eu poder fazer o acesso remoto aqui de casa. Aí, cidadão da Moca, eu abri seu computador aqui. Precisa ligar o TeamViewer ou ele já tá funcionando? Não, é só ligar, já tá funcionando aqui. Obrigado, viu? Abraço. Desde que o coronavírus chegou ao Brasil, muitas realidades têm sido mudadas, principalmente a dos trabalhadores de grandes e médias empresas. Por medidas de segurança, para se evitar o contágio da doença e por recomendação do Ministério da Saúde, profissionais passaram a fazer o chamado home office. São medidas de isolamento domiciliar e de distanciamento social. Por que fazer isso? A prevenção, como nós não temos medicação nem vacina específica para o coronavírus, é a forma mais eficaz da gente impedir um grande número de casos e as suas consequências no Brasil. Essa nova realidade atingiu também a cobertura jornalística do Grupo Estado, inclusive a esse podcast, o Estado Notícias. Pensando no bem-estar dos seus funcionários e também da população, a empresa colocou o máximo possível de sua equipe em isolamento domiciliar. Ou seja, a intensa cobertura para o jornal, o portal, rádio e outras plataformas sobre o coronavírus e outros assuntos tem sido feita de casa. Mané, tudo bem? Só para avisar que eu já falei com os repórteres, os jornalistas do Estadão. Todos eles vão mandar para a gente depoimentos de como está sendo esse período e quais as dificuldades e os desafios aí enfrentados entre fazer home office, ir para coletivas, enfim, todos esses perrengues pelos quais eles estão passando nesse período difícil. Sensacional. Depois a gente tem que ver como costurar isso no roteiro, tá? Abraço. O podcast de hoje mostra para vocês os desafios enfrentados pelos nossos profissionais para levar a melhor informação em uma situação inédita para a imprensa brasileira e mundial. Érica Motoda, repórter de economia, foi deslocada para a cobertura sobre coronavírus e tem acompanhado as coletivas na sua casa. Estou no núcleo especial para a cobertura do coronavírus. Então agora eu estou em contato direto com a editoria de Metrópole. Pode parecer que foi uma mudança muito grande no meu trabalho, mas na verdade faz tempo que a gente tem visto o coronavírus alterar a rotina de todos os setores, né? Em cultura, a gente viu que o Lollapalooza foi adiado, em esportes fica essa indefinição sobre as Olimpíadas. Em economia, no dia 9 de março, por exemplo, a gente teve o primeiro circuit breaker em quase 3 anos, por conta da guerra de preços do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita. Guerra de preço causada pelo desentendimento entre os dois países sobre o tamanho da produção do petróleo nesse ano, né? Diante da redução da expectativa de crescimento econômico do mundo, por conta da pandemia. Então tá tudo muito interligado. Pode-se dizer que o que mudou na minha rotina é que eu acrescentei as questões locais e hiperlocais no meu radar. Eu intensifiquei. Então eu estou de olho no que o prefeito Bruno Covas, o governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, vão fazer para conter os estragos causados pelo coronavírus, mas sem deixar de observar atentamente o ministro Paulo Guedes também, o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Antes da pandemia se agravar por aqui no Brasil, a gente tinha um projeto lá em economia sobre imposto de renda, em parceria com o pessoal das redes sociais do Estadão. A gente estava respondendo a perguntas sobre declaração do IR dos seguidores do Drops no Instagram. Mas por motivos de força maior, o projeto foi suspenso, até porque os olhos de todos estão voltados para o novo coronavírus. Inclusive, quem tiver dúvidas sobre a doença, pode ir lá deixar a pergunta que a equipe vai responder. Eu faço parte da primeira turma que está fazendo home office, então nessas 2 semanas, minha televisão vai ficar ligada na TV Brasil para ver os pronunciamentos oficiais. Eu fico ligada no grupo de WhatsApp da equipe especial para ver o que meus colegas precisam, estão conversando. E a maior parte do meu trabalho está focada no portal. Então,
tento ser o mais ágil possível. Eu também fico de olho nas agências internacionais, então a gente acaba não desligando nunca. A grande dificuldade da Mariana Cunha, da editoria de infográficos, foi levar o computador para casa. Além de jornalista, eu desenvolvo as matérias especiais no site. E foi engraçado essa rotina no começo, porque não tinha como eu não trabalhar no computador do trabalho, que é aqueles grandões, assim, sabe? Caros. Então, eu tive que levar ele literalmente debaixo do braço, levar ele dentro do táxi. Tipo, pelo amor de Deus, moço, cuidado com a lombada, porque meu trabalho é esse computador, eu não tenho dinheiro. E aí, quando eu trouxe aqui em casa, eu deixei ele numa mesa que imita a mesa do trabalho, literalmente, assim. Tem meus caderninhos, tem os meus chás, caneca, fone de ouvido, caneta, tudo, bolachinha. Porque, assim, vai ter distração em casa e é normal, tudo bem, você vai sentir mais fome, mas também é importante que quando você volta, você tenha o seu ambiente ali, que, tipo, respira e vai, sabe? Tá tudo ali, os seus arquivos. A gente, na editoria, está se comunicando o tempo todo pelo chat. Então, tá tudo dando certo até agora. Dia 2 de confinamento. E é isso. A dificuldade de Paula Félix, repórter de saúde do Metrópole, já começou quando pedimos para ela gravar um depoimento. Vou ter que gravar um áudio porque meu filho está segurando a minha mão. Olha, eu vou conseguir sim gravar. Eu vou só esperar ele ficar mais quietinho aqui. Vou ver se eu gravo quando ele dormir. Porque agora tá a Turma da Mônica na TV. Mais tranquila e com o filho dormindo, Paula conseguiu contar sua rotina. Esta cobertura está sendo diferente de tudo que eu já vivi no jornalismo, não só pela gravidade, mas pelo impacto que está causando em todo o mundo e também pela velocidade das informações. A gente começou cobrindo um vírus misterioso e, de repente, a gente estava falando de uma pandemia. Isso mudou muito na nossa rotina pessoal e na rotina de trabalho também. É muito diferente para a gente que é jornalista, que sempre acompanha os fatos tão de perto, de repente está vivendo uma situação de isolamento social. A gente cobriu dengue, zika, chikungunya, H1N1, surto de febre amarela, surto de sarampo e a sensação que eu tinha era de sempre estar mais ou menos protegida. A gente evitava os locais mais de risco, mas a gente também tinha vacina. No caso de dengue, a gente podia usar repelente. A gente estava sempre mais ou menos protegido diante dessas situações. O novo coronavírus, não. A gente não sabe de onde vem, de onde vai vir. Não tem muita dimensão da nossa vulnerabilidade, não tem uma vacina, não tem um tratamento, então a gente realmente tem que se isolar. Outra coisa que foi muito diferente para a minha rotina é que eu estou fazendo home office e, mais uma vez, eu tive o contato com essa rapidez que as coisas estão se desenrolando. Eu comecei a semana fazendo uma reportagem sobre como os pais poderiam trabalhar em casa nesse momento com a companhia dos filhos. Eu terminei a semana escrevendo essa mesma reportagem com o meu filho ao meu lado e tendo que falar para ele que ele estava em casa por causa do coronavírus. Então, é tudo muito intenso e difícil, mas o nosso compromisso é sempre informar. Agora a gente tem que utilizar as tecnologias, tem que continuar as nossas leituras, fazer as entrevistas por telefone, utilizar o WhatsApp e não parar. A gente tem que continuar fazendo esse trabalho. Acostumado a cobrir treinos de times de futebol e entrevistar grandes atletas pessoalmente, Paulo Fávero, da editoria de esportes, também teve que se adaptar ao home office. Eu
nunca imaginaria que um repórter que está acostumado a cobrir treinos, jogos, fazer entrevistas pessoalmente com grandes atletas, fosse ficar de home office e tendo de produzir as reportagens diárias por telefone e outros meios. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo que isso é totalmente necessário e tomara que logo, logo as coisas voltem à normalidade. Como muitos ouvintes devem estar passando por isso, fazer home office não é uma coisa simples, ainda mais para mim que tenho 2 crianças pequenas em casa, né? Mas está sendo um aprendizado para mim, para elas, está sendo uma experiência interessante trabalhar nesse momento e com os desafios que aparecem a cada dia. No esporte, o coronavírus ele foi devastador, né? Não tem nada ao vivo para assistir na televisão, muitos atletas nem podem, e a principal pergunta que ninguém consegue responder é: a gente vai ter Jogos Olímpicos de Tóquio este ano, na data programada? A minha sensação pessoal é que o maior evento esportivo do mundo vai ser adiado, e principalmente porque a Organização Mundial de Saúde decretou pandemia para o coronavírus, né? Isso implica, por exemplo, quem faz seguro, e essas competições têm seguro grande, acontece alguma coisa, vai acionar o seguro e fala, peraí, mas vocês resolveram fazer durante uma pandemia. Então, se a OMS manter esse alerta, eu acho difícil que eles banquem fazer uma competição desse porte, desse tamanho, com tudo que precisa de seguro. E também são vários fatores que pesam nessa decisão de tentar postergar um pouco o evento. Os atletas não estão conseguindo treinar, está muito difícil. Muitas classificações para os jogos não terminaram, ou seja, as vagas de participantes não foram preenchidas. E é um evento que engloba 200 países, mais de 200 países. Então o mundo inteiro precisa estar bem na época dos jogos. Eu acho que a bola está com o Comitê Olímpico Internacional e ainda tem um tempinho para tomar essa decisão, e essa é a aposta desses dirigentes. Mas pelo que a gente está vendo, será quase um milagre realizar a Olimpíada na data programada. Um milagre que, no fundo, seria bom para todos nós, tá bom? O repórter Bruno Ribeiro, do Metrópole, tem a missão de acompanhar as coletivas do prefeito Bruno Covas e do governador aqui de São Paulo, João Dória, in loco, sobre as medidas contra o coronavírus. Eu não estou indo para a redação, mas eu acabo tendo que sair todo dia para fazer essa cobertura, né? Ou alguma outra coisa que aparece. Quem está cobrindo o Palácio tem a opção de não ir nas coletivas, tentar mandar uma pergunta pela internet, né? Pelo grupo de WhatsApp que foi feito entre os jornalistas. Só que a gente optou por ir, por enquanto, continuar indo nessas coletivas, porque essas perguntas elas têm que ser mandadas antes da coletiva. Então, às vezes, tem alguma dúvida que pode surgir no anúncio, e você tem que ver o anúncio primeiro para saber se você tem alguma pergunta para fazer, né? Então, a gente está tendo que ir lá. O esquema lá, o Palácio Bandeirantes, ele é aberto, né? Geralmente, o público pode... nas coletivas, os jornalistas, eles sempre entram, não tem problema nenhum. O que está acontecendo agora é que na recepção, assim que você preenche lá a fichinha com o seu nome, você tem que passar álcool em gel. Você tem que passar álcool em gel na frente lá do pessoal da segurança, eles têm que ver você passando álcool em gel, e você consegue entrar no Palácio. E os anúncios estão sendo feitos no saguão principal do Palácio dos Bandeirantes. As portas ficam abertas, então tem um pouco arejado lá, e as cadeiras elas estão separadas, assim, para os repórteres não ficarem amontoados. Lá também, né, nessa área da coletiva, tem o álcool em gel para todo mundo, né, a gente passa. E essa coisa constante, assim, a gente não está indo na redação, né, não está tendo contato com os colegas, contato físico, né, com os colegas, ninguém está se vendo. Mas a gente está nos grupos de WhatsApp o tempo todo, se mandando e-mail. O pessoal que está coordenando a nossa equipe de cobertura dessa crise. Logo de manhãzinha, todo mundo já está a posto, às 8 horas, estou aqui, o que vai fazer, o que acontece e tal. Fora isso, é só aquele cuidado, né? Saindo de casa sempre... eu estou andando com um potinho de álcool em gel, passo toda hora. Eu estou almoçando num restaurante que tem lá no Palácio, geralmente depois das coletivas, já no meio da tarde, né? Depois que passa o texto, às vezes tem alguma checagem para fazer e tal. Depois que der esse tempo, e também lá um tremendo esquema, álcool em gel para todo mundo e tal. E o resto é de casa mesmo, fazendo os textos conforme as coisas vão aparecendo, tentando resolver por telefone, falando com assessorias de imprensa, com os próprios secretários, com alguma pessoa que te dá uma dica de alguma história que aconteceu, que você consegue apoiar por telefone. Tem sido isso, mas o que é inevitável, a gente vai para a rua. Júlia Lindner, repórter do Estadão em Brasília, conta que está se dividindo entre o home office e os eventos presenciais.
A rotina dos jornalistas também tem mudado bastante agora nesse período de isolamento. Todos nós temos tentado manter, né, esse resguardo, ficar em casa o máximo possível, mas nós temos que também estar atrás da notícia. Então, muitas vezes aqui em Brasília, como alguns eventos públicos têm sido mantidos, nós nos deslocamos de acordo com a necessidade. Nos últimos dias eu fiquei a maior parte do tempo em casa, mas no domingo, por exemplo, eu fui acionada para acompanhar aquele ato em frente ao Palácio do Planalto, que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro. Então, quando a gente soube que ele estava lá, que ele estava participando pessoalmente, cumprimentando pessoas, se deslocando, tirando fotos, eu corri para lá para acompanhar de perto aquela manifestação. Ao longo da semana também aconteceram algumas coisas, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, organizou uma grande reunião lá no Supremo Tribunal Federal com autoridades do Judiciário e do Legislativo, inclusive o presidente Davi Alcolumbre, que depois acabou descobrindo que estava com o teste positivo para coronavírus. Então, eu também fiquei lá acompanhando de fora, não tive nenhum contato próximo com nenhum deles naquele dia, mas de vez em quando acontece. Então, varia muito de acordo com as possibilidades, de acordo com as circunstâncias. E quando é para ficar em casa, como é a maior parte do tempo, nós recorremos à tecnologia, né? Muito WhatsApp, muito telefone. E também uma outra coisa que tem sido feita, a gente tem um kit que a gente recebeu, né, com álcool gel, se necessário, se for um lugar onde tenham pessoas que tiveram contato com outras pessoas, né, contaminadas, também usar a máscara eventualmente. E é isso, seguindo, fazendo todas as recomendações, lavando muito a mão e mantendo o isolamento sempre que possível. A correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula, está de quarentena em casa, após ter se encontrado com o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe lá no país. A minha vida seguia com poucas mudanças aqui nos Estados Unidos quando eu cheguei na minha casa depois de uma viagem de trabalho, na qual eu fui cobrir a visita do presidente Bolsonaro a Miami. A OMS tinha acabado de declarar o coronavírus uma pandemia e as restrições mais sérias de circulação e de viagem começavam ainda a ser impostas por aqui. Mas eu planejava e eu imaginava, confesso, que eu ia continuar com o meu trabalho normalmente e com a cobertura das eleições americanas, com as viagens, com as apurações. Mas aí veio a notícia de que integrantes da comitiva presidencial, com quem eu tinha tido contato durante essa cobertura em Miami, estavam confirmados com o coronavírus e eu não tive opção. Eu imediatamente me isolei. Eu tô no 11º dia sem sair de casa, nem para ir ao mercado e praticamente sem abrir a porta. Vão ser 14 no total desse jeito para garantir que eu não coloque ninguém em risco. E a mudança no trabalho, na forma de trabalhar, é brutal. Eu já fazia home office, mas eu saía muito pra rua. Como correspondente, a minha missão é ser os olhos e os ouvidos do Estadão aqui nos Estados Unidos, saber o que as pessoas estão falando e fazendo por aqui, contar para o Brasil o que as pessoas não conseguem ver. E aí o meu instinto de repórter natural é ir pra rua, é falar com gente, ver o que está acontecendo por mim mesma. Ainda mais num momento que é tão crítico como esse que a gente está passando agora. Mas era hora de me resguardar para proteger os outros. E eu passei a aprender a pegar os olhos e os ouvidos de outras pessoas emprestados para mim. Então eu pedi vídeos, fotos a amigos, a pessoas que às vezes publicavam alguma informação na internet, nas redes sociais, para tentar entender como é que estava o trabalho deles, o mercado, as ruas, como que a cidade estava se reorganizando. E eu fui acompanhando a cidade ficando mais calada, mais vazia, aqui, do meu escritório, pela minha janela. Eu sei que quando essa quarentena acabar, ainda vai ser um tempo diferente, um tempo de muita cautela e de distanciamento social. É uma nova forma de trabalhar que vai exigir de nós, repórteres acostumados a falar com gente, a entrar em contato com as pessoas, muito cuidado para manter todo mundo em segurança. Roberto Godoy é um dos mais experientes jornalistas do Estadão. Com mais de 45 anos na empresa, ele conta como fez para se adaptar a essa situação inédita. Por exemplo, eu montei uma estação de trabalho diferente da estação de trabalho, que nem era isso, eu tinha um computador em casa. Agora virou uma estação de trabalho, tem mais de uma tela. Ele é mais moderno, tive que trocar o computador, mas aí foi uma opção minha, não seria totalmente necessário, tá? E com isso melhorei a minha capacidade de trabalho. Agora, uma coisa que eu considero absolutamente fundamental é o seguinte:
você tem que estabelecer um programa de trabalho. Então, eu, por exemplo, o que é que eu faço? Eu não me sento no computador antes da hora que eu me sentaria diante do computador no jornal. Então, eu continuo mantendo esse ritmo. Outra coisa, eu me visto como se fosse para o trabalho. A única coisa da qual eu abri mão é que eu não estou usando gravata. E a gravatinha está lá guardada e é uma coisa que eu incorporei ao longo do tempo e eu me acostumei, eu uso gravata. Não tem aquela coisa da camiseta furada, o bermudão que está todo velho e tal, ficar andando de chinelo ou descalço pela casa. Não é nada, isso não funciona. Então, essa disciplina com você mesmo é muito importante. Isso eu adotei desde o primeiro momento. Também, num dado momento do dia, no final da tarde, começo da noite e tal, aí eu paro, faço um intervalo para o almoço, antes disso, faço um intervalo para o almoço, faço um intervalo para o café, né? Organizo o material, não é aquela bagunça, papel para todo lado e tal. Porque, veja, nas redações de jornal, essa é uma bagunça organizada. É o que eu tenho aqui e vou continuar tendo, não é? Agora, dá trabalho? Muito trabalho. Quer dizer, primeiro, você tem que explicar para cada uma das suas fontes por que é que está fazendo isso, por que é que o número fixo de telefone mudou, que ele também é um telefone seguro. Nesse tempo de grampeamento, essa coisa toda, todo mundo tem uma enorme dificuldade em conversar com você. Há um convencimento de que a conversa do telefone fixo por ramal é mais protegida, seria mais difícil de ser grampeada. E agora, a gente também tem que ter uma visão de por quanto tempo a gente vai trabalhar com isso. Veja, não é para estabelecer uma meta, eu só vou fazer isso durante 1 mês, 2, não. É para ter uma referência, ainda que ela seja revista lá na frente e você tenha que fazer depois, porque são 2 protocolos. O protocolo para que você entre em regime de home office e o protocolo para que você saia lá na frente do regime de home office. Um abraço a todos. Júlia Marques é uma das responsáveis por fechar a edição impressa do Estadão do dia seguinte. Nesses tempos de coronavírus, a palavra é desafio, justamente para que você tenha a edição do jornal em sua casa. Fechar o jornal à distância tem sido um grande desafio e a rotina está intensa. Isso porque várias atividades que a gente costumava fazer presencialmente, agora a gente tem de coordenar pelo computador. Por exemplo, a gente faz várias reuniões entre os editores para definir as reportagens que serão publicadas no dia seguinte. Isso tudo tem sido feito agora por meio de chamadas de vídeo. E todos os dias a gente imagina um desenho para as páginas com as reportagens que vão entrar. Antes, a gente contava para os diagramadores esse desenho, gesticulava, mostrava no computador como que a gente queria que ficasse. Agora, não. A gente tem que fazer esboço das páginas e enviar por mensagens para eles. A gente também teve que criar um sistema de comunicação bastante eficiente entre todos os fechadores, para a gente saber o que cada um está fazendo e como que cada um pode ajudar. O desafio é sempre fechar na hora certa e sem erro de informação. Mané, tudo bem? Consegui um especialista para dar dicas sobre home office. Eu vou mandar aí na sequência o contato dele. A entrevista tá marcada para as 4h30, tá bom? Mano, que história é essa de country manager? Seria um administrador de fazenda, de gado, é isso? Ou do Villa Country? Deixa eu explicar. Ele é country manager porque ele é o responsável pela plataforma no Brasil. A ideia, Mané, é falar com ele tanto da parte dos trabalhadores, dicas de como fazer um home office saudável, também para as empresas que estão precisando agora aplicar o home office, né? Como é que elas podem se estruturar para isso. Agora entendi, Gustavo. Por um momento achei que ia ser um podcast rural de segunda-feira. Obrigado, meu. A gente vai falar sobre isso. Tem até questão de etiqueta também, né? Como é que a gente no home office, que todo mundo tem feito hangout, se a gente tem que se vestir de trabalho para fazer a reunião, ou se pode, por exemplo, estar com camisa de político, camisa de time, essas coisas que a gente usa em casa, sabe?
pensando no mesmo desafio que milhões de trabalhadores pelo Brasil estão enfrentando ao se adaptar ao home office, a gente vai conversar agora com Daniel Schwebel, que é Country Manager da Workana, que é uma plataforma de home office, e ele justamente vai dar dicas para todos que estão nesta situação, seja funcionários ou mesmo para as empresas. Tudo bem, Daniel? Como vai? Obrigado por nos atender. Oi, Manuel, tudo bem contigo? Tudo certo. Bom, primeiro eu queria te ouvir, Daniel. Acho que para muita gente está sendo uma grande novidade o home office, em vários sentidos, né? Como se comportar, como ter disciplina. Em linhas gerais, quais dicas você daria para quem está iniciando ou vai iniciar esse novo formato, essa nova dinâmica de trabalho, Daniel? Realmente, o trabalho remoto é surpresa para muitas empresas. É importante frisar que trabalho há mais de 6 anos já nessa modalidade, que ainda assim estamos passando por um momento diferente, né? Mesmo pessoas que já estão acostumadas, porque agora é algo forçado, é algo a semana inteira, né? Então mudou com a rotina de todo mundo, inclusive quem já está acostumado. Acho que o primeiro ponto é justamente as pessoas garantirem que elas tenham a ferramenta correta de trabalho, né? Então vai desde ter um computador, um celular quando necessário, ter uma banda larga compatível com o tipo de trabalho que a pessoa precisa realizar, com certeza garantir que tenha um local adequado de trabalho dentro de casa, né? Então com boa iluminação, com boa ergonomia, sem muito ruído, né? Que a pessoa consiga se concentrar e tentar buscar alternativas de ferramentas de trabalho remoto. Talvez sejam hoje o principal gargalo aí de pessoas que não estão acostumadas a trabalhar nessa modalidade, e as empresas também não estão acostumadas a fornecer esse tipo de ferramenta. Então, aí eu acho que é um grande salto para quem quer conseguir ser efetivo no trabalho remoto nesse novo momento que a gente está vivendo, né? Além disso, eu acho que é muito importante a gente saber que cada pessoa da equipe, né, cada funcionário da empresa tenha muito claro exatamente o que tem que ser feito, né, e garantir que elas tenham a habilidade correta para aquilo, né, porque muitas vezes as pessoas trabalham em grupo, né, para desenvolver um projeto, uma função, uma atividade. Quando as pessoas se veem trabalhando sozinhas, às vezes elas percebem ali que está faltando alguma coisa. Então é muito importante pensar também em como manter essa comunicação, né, e garantir que as pessoas consigam trocar essas informações. Para isso, o gestor, né, pode tentar puxar reuniões de equipe, né, com alguma frequência, manter algum canal aberto de comunicação para que as pessoas possam também interagir, tirar dúvidas, trazer atualizações do que está acontecendo nos projetos. Então, a comunicação é uma peça fundamental para o trabalho remoto, para que as pessoas consigam saber o que está acontecendo e o que o papel delas está fazendo de diferença ali no dia a dia, né? Planejamento de tarefas também, né? Garantir que cada um saiba exatamente o que tem que fazer no melhor momento de fazer, e que envolve uma questão também da rotina da casa, né? Diferente do home office tradicional, onde você muitas vezes está sozinho em casa porque o filho está na escola, o esposo está trabalhando também. Nesse momento não, a casa está cheia, então a própria rotina da casa acaba interferindo diretamente no trabalho. Você tem que se adaptar em horários para conseguir empenhar cada atividade da melhor forma possível, né? E para os gestores, eu acho que o principal ponto, Emanuel, seria realmente deixar de focar nas horas trabalhadas, que normalmente é o que as empresas fazem, né? A pessoa chegar às 9, sair às 6, dá aquela sensação de que realmente a pessoa fez o que deveria, para focar mais nos entregáveis, né? Quer dizer, justamente por essa rotina diferente, por tudo que está acontecendo, é muito mais desejável nesse momento que as empresas, que os gestores busquem o entregável, né? O resultado final daquele trabalho que tem que ser concluído, e não se focar tanto, né, dar atenção para a quantidade de horas ou em qual momento a pessoa está online, está disponível para poder fazer aquele trabalho, e justamente está todo mundo passando por uma grande adaptação, né? Sensacional. Esse é Daniel Schwebel, ele é Country Manager da plataforma Workana, gentilmente batendo um papo aqui com a gente sobre essa nova dinâmica de trabalho que vem se impondo a grande parte das empresas. Muito obrigado, viu, Daniel? Um grande abraço. Obrigado, Emanuel. Foi um prazer e um abraço.
O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Clara Reustab e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Claro, Emanuel, ficou ótimo, viu? Obrigado, gente. Fechamos nesses então, né? Qualquer coisa, manda mensagem. Beijo. Valeu, Grisa. Valeu, Clara. Foi ótimo, viu? Estadão Notícias.